Oi, queridos, tudo bem com vocês? A Prof está hoje aqui para nós continuarmos estudando o nosso conteúdo de matemática de ordens e classes lá da página 218 do nosso livro, tá? Eu trouxe como exemplo um quadro aqui, que é o quadro de ordens e classe. Primeiro, vamos ver aqui, o nosso quadro começando tem a primeira classe e a segunda. Na primeira classe nós temos a primeira classe ou classe das unidades simples, também chamada assim. A segunda classe é a classe dos milhares. Essa primeira classe, ela já é conhecida a nós. Por quê? Porque dentro dela nós temos, na primeira ordem, a unidade, representada pela letra U, na segunda ordem, a dezena, representada pela letra D, e na terceira ordem, a centena, representada pela letra C. Na segunda classe, nós temos a continuação da primeira classe, acrescentando-se aqui a quarta ordem, representado pela unidade de milhar, o M, o símbolo. Na quinta ordem, nós temos a dezena de milhar, representado pelo DM, e na sexta ordem, a centena de milhar, representado pelo CM. Nessa primeira classe, nós temos aqui o número, como exemplo, 472, tá? O que nós podemos dizer? Que a nossa grandeza, o nosso número, ele aumenta da direita para a esquerda. Porque se eu perguntar assim, quem é a maior grandeza? Qual é o número que representa a maior grandeza desse número? É o 4, porque ele está na centena representando, né, o número 400. Se nós pularmos da terceira ordem para a primeira, acrescentando aqui o número 1, a minha leitura e escrita também vai mudar. Aqui eu lia 472 dentro da casa da centena. Aqui nós estamos agora na unidade de milhar, então a minha leitura escrita mudará 1.472. Então, nessa classe aqui, nós teremos que acrescentar a palavra 1000 na leitura e também na escrita. Quando nós temos aqui esse número? 21.472. A minha ordem aumentou daqui para cá, né? Parando agora na quinta ordem, o meu maior número aqui está na quinta ordem, representando uma dezena de milhar, que é o número 21, não é isso? Se nós pegarmos um segundo exemplo, tá? Aqui nós temos, na unidade nós não temos nada, nós temos o 0. Na casa da dezena nós temos o 6, na casa da centena o 2, na unidade de milhar eu tenho 9. Se o meu número fosse somente até aqui, como ficaria a nossa leitura? Eu começo lendo dentro da classe da segunda classe, 9.260. Agora nós acrescentamos mais um número, o 1 na frente do 9, e ele está dentro da quinta ordem, representando a dezena de milhar. Então quer dizer que o meu número agora ele não é mais uma unidade de milhar, ele passou a ser uma dezena de milhar. Eu vou ler 19.260. E assim por diante. Vamos dizer que agora o meu número passou a ser esse daqui. 894. Nós temos na unidade o 4, na dezena nós temos o 9, na centena da unidade simples aqui nós temos o 8, na nossa unidade de milhar nós temos o 1, na dezena de milhar o 7 e na sexta ordem, representado pelo número 3, nós temos a nossa centena de milhar. Qual é a maior grandeza desse número? Está na sexta ordem, representado pelo 3, representando uma centena de milhar. Eu vou fazer a leitura como? Eu vou olhar para esse número que está aqui dentro da segunda classe, todo ele, 371.894, fazendo a segunda leitura que é da primeira classe, tá bom? Então, nós temos também os exemplos ali do livro. Na página 218, a gente tem o exemplo que está ali no livro, representado aqui no quadro de ordens e classes pelo número 1926. Quem é a nossa unidade? 6. Dezena, 2. Centena, 9. Unidade de milhar, 1. Então, eu tenho 1.926. Nós temos aqui no clique a explicação que a Prof fez agora, dizendo assim: cada algarismo do número corresponde a uma ordem, que é numerada da direita para a esquerda, e a ordem do primeiro algarismo da esquerda para a direita indica a ordem de grandeza do número.
Bem como a prof tinha dito, quem é a nossa ordem de grandeza aqui no primeiro número? Tá na quinta ordem, representado pelo 2. Lá no nosso último número, quem é a nossa grandeza? É o 3, tá na sexta ordem, representado pelo número 300, tá? 371 mil. Então, exemplo, 12.567. O 1 está na dezena de milhar ou 10 mil. Quer dizer que esse número aqui, ele está representando a dezena de milhar. O 2, por exemplo, ele está representando qual número aqui? O 20 mil, porque se nós acrescentarmos os zeros aqui, nós estaremos dentro da casa do 20 mil. Aqui eu tenho 19, 19.260. Então, eu teria que colocar o 19 com 2 zerinhos, 3 zeros, aliás, representando 19 mil. Aqui, 371, nós estaríamos representados dentro da casa da centena de milhar. Nós teremos mais explicações a partir dos exercícios que estão no livro. A prof vai fazer novos vídeos explicando, a gente vai corrigir os exercícios e qualquer dúvida você pode falar comigo também no grupo ou também pode ser pelo número privado, não é isso? Então, assim, não se preocupem que aos pouquinhos a gente vai aprendendo, tá? A fazer o quadro de ordens e classes juntos e até, por enquanto, nós vamos começar com alguns números pequenos. Não se apavorem, não se assustem, tá? Aos pouquinhos a gente vai trabalhando e vai esclarecendo as dúvidas que vão surgir, tá? Mas um beijo, a prof quer agradecer pela aula de hoje, dizer para vocês que tô com saudade, que na próxima aula a gente continua estudando, tá? E que qualquer coisa eu tô sempre aqui. Um beijão da prof.